Livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida, Parte 2. A Teologia do Trabalho. Capítulo 6. Descanso. Quando eu era criança, nada me deixava mais contente do que a notícia de um dia de neve, quando a escola estaria fechada devido ao mau tempo. Minhas irmãs e eu nos enfiávamos debaixo dos cobertores da cama da mamãe e escutávamos o anúncio pelo rádio de que a escola estava fechada. Enrolávamos-nos nas cobertas e voltávamos a dormir mais um pouco, felizes por ter um dia inesperado para espreguiçar e descansar. Mesmo quando me tornei adulta, ainda jovem, eu me entusiasmava com dias de neve. Nunca tive o tipo de trabalho que fosse considerado indispensável, como médicos, enfermeiros ou paramédicos, e assim verificava meu estoque de filmes alugados se a neve estivesse na previsão do tempo. Dias de neve nos forçam a parar para descansar. É um passe livre para ignorar as tarefas acumuladas e os prazos de entrega não cumpridos, simplesmente devido ao mau tempo. Mas não precisamos esperar o inverno para gozar dias de descanso. O descanso faz parte do ritmo do trabalho que Deus planejou para nós. Infelizmente, a maioria das pessoas ignora esse benefício e nos faz sentir miseráveis quando descansamos. Em geral, operamos a uma velocidade de quebrar o pescoço, indo de tarefa a tarefa, evento a evento, da manhã à noite. O celular toca sem parar, o micro-ondas bipa, nossos motores roncam ao correr pelas estradas. O ritmo frenético de nossas vidas, quer estejamos levando os filhos para lá e para cá, entre as escolas e os treinos esportivos, quer enfrentando grandes projetos de trabalho, leva-nos a negligenciar nossa necessidade de descanso. Vivemos sempre cansadas. Achamos que conseguimos vencer isso tomando mais vitamina, voltando a fazer exercícios ou tomando mais café. O problema é que não estamos descansando. Temos coisas demais a fazer, porém não precisamos viver desse jeito. Assim como o relato da criação em Gênesis nos mostra que Deus trabalhava, mostra também que Deus descansou. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis 2, 1-3. Não é que o Deus eterno e onipotente precisasse descansar de seu trabalho, mas está ali no relato da criação. Depois de falar a existência de toda a criação, Deus cessou seu trabalho e, ao fazer isso, modelou para nós um ritmo de labor e descanso. Morte por trabalhar demais. No Japão, existe um termo para o empregado que trabalha demais e morre cedo devido ao estresse relacionado ao trabalho. Karoshi. Significa literalmente morte por sobrecarga de trabalho. A espetacular ascensão do Japão das cinzas da Segunda Guerra Mundial, chegando a se destacar economicamente, foi à custa de empregados que trabalhavam 12 ou mais horas por dia, 6 ou 7 dias por semana, sem tirar férias. A nação atingiu imenso progresso econômico, mas esse processo cobrou um preço alto. Alguns estudos o associam à maior incidência de doenças cardíacas e cerebrais, bem como à diminuição da expectativa de vida
para os homens japoneses. O escritor de Eclesiastes conhecia a futilidade dessas buscas. Eclesiastes 4:6 diz: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Trabalhar sem descansar é karoshi, físico e espiritual. O que quer que estejamos buscando em nossa incessante gana por trabalhar, fama, fortuna, aprovação de outros, vai escorrer por nossos dedos como correr atrás do vento. Não dá para segurar. A cultura ocidental sabe, há quase 2 séculos, que 1/3 de nosso dia tem de ser destinado ao descanso, 1/3 ao trabalho e 1/3 para viver, como destaca um recente artigo na revista Salon. 150 anos de pesquisa provam que as longas horas no trabalho matam os lucros, a produtividade e os empregados. Cada hora que você trabalha, além das 40 horas semanais, o torna menos eficiente e menos produtivo, tanto a curto como a longo prazo. Pode parecer estranho, mas é verdade. A coisa mais fácil e rápida que sua companhia pode fazer para aumentar o desempenho de seus empregados e seus lucros, começando agora mesmo, hoje, é tirar todos da esteira de roda viva de 55 horas por semana, devolvendo-os a um ritmo de 40 horas semanais. Mesmo quando tentamos nos esforçar além da conta, talvez não consigamos fazer muito. Existe somente um ser que consegue fazer tudo de sua lista de coisas a fazer. Esse é o ponto do Salmo 127, que ecoa os temas que encontramos em Eclesiastes. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos amados ele o dar enquanto dormem. Salmo 127, 1 e 2. Existe uma leitura alternativa para essa última linha, ainda mais encorajadora. Sim, a seus amados ele dá enquanto dormem. Como profissional autônoma, eu, Carolyn, tenho tido essa experiência vezes demais para contar. Oportunidades em que eu tinha de encontrar novos trabalhos ou clientes e não tinha nada agendado. Acordava no dia seguinte para encontrar em minha caixa de e-mails um trabalho que eu não havia solicitado. Isso não se limita apenas a nós que somos nossos próprios chefes, mas eu acho que é mais fácil nos conscientizarmos dessa provisão diária quando não temos previsão quanto à fonte de nossa renda. Também já tive experiência oposta, quando por causa de necessidades materiais, esforcei-me além dos limites do sono e achava ter conseguido progredir muito, até que fui revisar meu trabalho depois de ter dormido o suficiente e percebi quanto estava ruim. Foi pura vaidade ficar acordada até tão tarde. Ai, essa é a Nora me cutucando porque isso acontecia enquanto estávamos escrevendo este livro. Ela é a ave que acorda cedo e eu a coruja noturna, mas muitos de meus esforços de escrever tarde da noite se mostraram incoerentes à luz do dia. Preciso da verdade do meu próprio capítulo e não sou orgulhosa demais para admitir isso. Se reconhecermos a diferença essencial entre Deus e nós,
veremos a tolice de ignorar a ordem de Deus de descansar. Tim Charlie escreve: lembre-se de seus limites da criação. Grande parte do vício de trabalhar demais representa um desafio aos limites físicos que Deus, nosso Criador, impôs sobre nós. Lembre-se de que o Senhor também lançou uma maldição sobre o trabalho. Sabendo que o homem caído acabaria procurando satisfação máxima em seu trabalho e não nele, Deus embutiu os espinhos e abrolhos e suor do rosto para fazer o homem sair do trabalho e ir em direção a ele. Muitas esposas e mães estão bastante cônscias de seus limites como criaturas, mas não conseguem enxergar um fim para seu trabalho. Eu, Nora, me sinto exatamente assim. O descanso parece fugir das mães super ocupadas. O sono é, no máximo, esporádico, pelas histórias que escuto. Os adolescentes atrapalham suas noites tanto quanto fazem os pequeninos que mal começaram a andar. Ao ler essa última linha do Salmo 127, a seus amados ele dá enquanto dormem, você pode até pensar, pelas poucas horas que consigo dormir, vai ver que Deus não me ama tanto assim. Mas eis um verdadeiro encorajamento para você. Deus nos provê descanso de espírito pela graça que nos dá. Mesmo em nossa necessidade de criaturas de descansar, Deus nos atrai a Ele para nos sustentar de modo sobrenatural. Descanso não é mera inatividade. O descanso é restaurativo também. Existem elementos de descanso que são mental e espiritualmente restauradores. Com frequência, os militares se referem ao tempo de folga como RR, significando repouso e recreação. A recreação, fazer algo diferente daquilo que fazemos como vocação, pode ser muito relaxante para a mente. Há muitos anos eu, Carolyn, ouvi uma série de sermões sobre o descanso e a mensagem sobre a recreação como parte do descanso realmente penetrou em minha mente. Naquele tempo eu vivia a menos de 10 minutos de um grande lago no qual podia praticar esporte com caiaque. 1 hora gasta sobre a água nos domingos à tarde era mais rejuvenescedora do que 1 hora extra de sono. Pareciam mini-férias. Estar ao ar livre, apreciar a beleza da água, tudo isso representava um forte contraste com a minha vida em um computador no escritório. O descanso foi feito para restaurar nossa capacidade de trabalho. Se trabalharmos sem descansar, fecharemos a parte criativa em nós, levando toda a nossa capacidade mental a se retrair bem lá no fundo do cérebro, que foi programado para a nossa sobrevivência. O sono é importante, mas também são importantes outras atividades restauradoras, como fazer exercício, consumir alimentos nutritivos, gastar tempo com um amigo ou lendo um bom livro. Seguir o modelo de Deus de descanso semanal pode ser a melhor parte da produtividade. Embora sejamos criados à imagem de Deus, não somos como Deus em sua capacidade ilimitada. Somente Ele não dormita nem dorme. Salmo 121:4. Assim, neste capítulo, veremos 3 aspectos do descanso: recursos para o descanso, a marca do descanso e o dom do descanso. Recursos para o descanso. Quando pensamos nas pessoas que viviam nos tempos bíblicos, podemos imaginar o cenário estático do nascimento de Cristo na manjedoura, cercado de animais, onde todo mundo está num tablado congelado de descanso perpétuo.
Mas essa não era a realidade. Certamente não para os israelitas quando eram escravos no Egito. Eles eram afligidos pelo trabalho incessante de fazer tijolos e sem a palha que precisavam para fazê-los. Então clamaram ao Senhor por alívio e ele os ouviu. Êxodo 2, 23 a 25. Por meio de Moisés, o Senhor os livrou da escravidão e os enviou a uma jornada até uma terra boa e plana, terra que emana leite e mel. Êxodo 3 e 8. Mas a viagem era longa e árdua, e os israelitas esqueceram rapidamente as promessas para o futuro que Deus lhes fizera, bem como quão miseráveis era o seu passado. Eles murmuraram que tinham fome no deserto, lembrando com saudades de quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Êxodo 16 e 3. Pior, acusaram Moisés de liderança negligente, dizendo: você nos trouxe aqui ao deserto para fazer toda essa assembleia morrer de fome. O Senhor ouviu suas queixas e então decidiu fazer chover pão do céu. Por 6 dias aparecia o maná na superfície do deserto, uma substância em flocos semelhante a um wafer adocicado. Havia sempre o suficiente para cada pessoa colher 2 medidas, mas no 7º dia não apareceria maná. A porção dobrada de maná que os israelitas colhiam no 6º dia permanecia fresca no 7º dia, ao contrário do resto da semana, para que eles pudessem deixar de colher o alimento e descansar. No entanto, nem todas as pessoas acreditavam que a provisão viria conforme Deus prometera. No 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Êxodo 16, 27 a 30. Depois de inicialmente desobedecer a essas ordens, os israelitas aprenderam uma importante lição sobre o descanso. Deus proverá os recursos necessários para fazer cessar os trabalhos diários. Em seu reino não é preciso trabalhar de modo incessante. Podemos confiar nele para nos prover quando precisamos de uma folga. Que promessa incrível! Servimos a um Deus que nos dá propósito para nosso labor e recurso para o nosso descanso. A marca do descanso. Existe outro aspecto de descanso que encontramos nesta história. Quando Moisés apresentou os 10 mandamentos, os israelitas aprenderam que Deus tem mais um propósito para o descanso. O Sabá marca o povo de Deus como sendo separado para a sua glória. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Êxodo 31, 12 a 14. Em forte contraste com as culturas circunvizinhas, onde o trabalho jamais cessava, o Senhor deu ao seu povo um dia de descanso. Ele ainda lhes disse a razão. Um dia de descanso, o sábado, era um sinal da aliança entre eles e seu Deus.
Era uma expressão externa de sua confiança em Deus, uma demonstração física de adoração para aqueles que os observavam. Descansar os diferenciava do modo como o restante do mundo operava. Esse é o ponto de repreensão de Deus em Isaías 30. Ele diz que o povo havia depositado sua confiança numa aliança com o Egito sem consultá-lo. No Egito, justamente onde eles haviam sido escravos, e não descansou em sua promessa de cuidar deles. Trocaram o descanso e a provisão por opressão e engano. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Isaías 30, 15 e 16. Por muitos anos eu tinha um trabalho de arte inscrito com esse versículo, pendurado no lugar em que eu fazia meu culto doméstico. Era uma lembrança visível de que minha força não está em mim, mas em Deus, em quem confio. Descansar é uma escolha de fé, um ato físico de dizer que Deus cumpre o que promete. Esse não é um problema moderno. Conquanto a tecnologia possa ter aumentado as distrações, a quietude e a confiança diante do Senhor trata-se de uma questão muito antiga. Pode ser que não pensemos que cavalos velozes vão nos salvar, mas nosso modelo de trabalho revela aquilo que achamos que vai nos salvar. Mais importante, a marca do descanso demonstra que somos pessoas libertas. A esse respeito, Tim assinala: Deus libertou seu povo quando eram escravos no Egito. E em Deuteronômio 5, 12 a 15, Deus associa o sábado à liberdade da escravidão. Qualquer um que trabalhe demais é realmente escravo. Qualquer um que não consiga descansar do trabalho é escravo da necessidade de sucesso de uma cultura materialista, de empregadores que exploram o empregado, escravo das expectativas dos pais ou de todas as coisas acima. Esses senhores de escravos abusam de você se não for disciplinado na prática do descanso do sábado. O sábado é uma declaração de liberdade. Assim, o sábado trata de mais que um descanso externo do corpo, trata do resultado interno da alma. Precisamos descansar da ansiedade e do esforço por trabalhar demais, que realmente é uma tentativa de nos justificar, obter o dinheiro ou o status ou a reputação que achamos que devemos ter. Evitar o trabalho em demasia requer descanso profundo na obra acabada de Cristo por nossa salvação. Hebreus 4, 1 a 10. Só então seremos capazes de nos afastar regularmente do nosso trabalho vocacional e descansar. Afastar-nos do trabalho vocacional pode ser difícil em certos períodos da vida. Eu seria hipócrita se exaltasse as virtudes do descanso no sábado, sem confessar que não tive muito descanso enquanto escrevia este livro. Pelo menos não quando o prazo para a entrega pairava sobre minha cabeça. De início eu me sentia condenada pelas minhas próprias palavras enquanto escrevia este capítulo. Mas depois passei a me alegrar em Deus, que permite e até mesmo ordena uma saída desse fardo esmagador do trabalho. Assim, para nós que sentimos o mesmo, temos mais um conselho de Tim sobre as estações e os ciclos de descanso. Os ciclos de
sábados de Israel de descanso e trabalho não incluíam apenas os dias de sábado, mas também os anos sabáticos e até mesmo o ano do jubileu, após 49 anos. Levítico 25, 8-11. Esse entendimento é essencial para os trabalhadores no mundo atual. É possível tirar voluntariamente uma estação de trabalho que requeira grandes esforços, longas horas e tempo semanal insuficiente para celebrar nossos sábados. O médico recém-formado tem de trabalhar muitas horas no programa de residência, por exemplo, e muitas outras carreiras, como em finanças, governo e direito. De modo semelhante, exigem alguma espécie de período inicial de trabalho pesado e intenso. Começar a sua própria empresa ou seguir um grande projeto, como por exemplo, fazer um filme, requerem algo semelhante. Nessas situações é preciso cuidar para não justificar a sua falta de sábados, dizendo que está passando por uma fase, quando, de fato, essa fase nunca acaba. Se você tiver de entrar numa dessas estações, ela não deve durar mais que 2 ou, no máximo, 3 anos. Conte com alguém para avaliá-lo ou você ficará preso a um estilo de vida subsabático e ficará esgotado. Durante esse período subsabático, não permita que morram os ritmos de oração, estudo bíblico e culto. Seja criativa, mas inclua esse tempo. O dom do descanso. Conforme vimos até aqui, o descanso nos ensina a confiar em Deus para nos prover e nos obriga a parar para cultuar ao Deus que nos dá este descanso. Tais conceitos apontam também para o mais óbvio e importante aspecto do descanso. É um presente que nos foi dado, um dom cuja sombra aparece no Antigo Testamento e que foi plenamente cumprido pelo Novo Testamento em 2 palavras muito importantes ditas na cruz: está consumado. A maldição sob a qual todo ser humano vive desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden foi revertida sob a obra expiadora de Jesus, quando ele foi pendurado na cruz e morto por nossos pecados. O trabalho mais importante que poderíamos desejar realizar seria ganhar o caminho de volta ao favor de Deus. Mas isso é totalmente impossível porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Não existe nenhum modo de trabalharmos bastante a ponto de obter nossa readmissão no paraíso. Mas Jesus pôde. Seu trabalho foi perfeitamente aceito pelo Pai e ele o compartilha livremente com aqueles que creem ser ele suficiente. O descanso nessa era e na era vindoura são dádivas de um Deus misericordioso que não despreza a justiça, mas em justiça derramou a sua ira sobre seu Filho perfeito, que se tornou nosso substituto, tomando o castigo que nós merecíamos. Se pensarmos que qualquer outra coisa seja aceitável ao Pai, estaremos seriamente enganados. Foi isso que Jesus demonstrou ao realizar suas boas obras no sábado. Ele curou o homem de mão ressequida, a mulher encurvada, o homem hidrópico, o paralítico no tanque de Betesda e o cego de nascença, tudo no sábado. Ao fazer isso, ressaltava para aqueles julgadores que os observavam: a obediência humana não é que torna santo o sábado. Jesus é o Senhor do sábado e ele o dará a seu povo, assim como ele dará o descanso máximo ao nos justificar de nossos pecados.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Jesus nos chama prometendo o descanso de que necessitamos por toda a eternidade. Ao tomarmos o seu jugo, aprenderemos com ele, andando na provisão que ele dá para o trabalho e para o descanso nesta vida, e nos alegrando em sua humildade, que o fez disposto a assumir o nosso lugar na cruz, para que nós pudéssemos entrar em seu descanso por toda a eternidade. Graças a nosso Senhor e Salvador, está consumado.